Irmãos, vamos nesse momento abrir a palavra de Deus no livro dos Juízes, Juízes capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura da seção final desse capítulo. Juízes capítulo 16, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 23 até o versículo 31, até o fim do capítulo 16. Juízes capítulo 16, a partir do versículo 23 em diante. Eu farei a leitura. Meus irmãos, acompanhem com atenção o que diz a palavra do nosso Deus. Juízes 16, 23, assim diz a palavra do Senhor. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus, Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte, do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, e subiram com ele e o sepultaram em Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Amém. Vamos ao Senhor Deus em oração, mais uma vez, pedindo que o Senhor possa nos conceder graça nessa manhã para compreendermos a palavra do Senhor, compreendermos esse trecho da palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, e te rendemos graças pela tua palavra. Te louvamos pela história de Sansão, que tanto nos ensina, Senhor Deus, a respeito da tua graça, do teu poder, da tua soberania, da tua salvação. Nos ajuda, Senhor Deus, a concluir essa história, aprendendo, Senhor Deus, dela os ensinos, as exortações que o Senhor nos traz. Aprendermos, Senhor Deus, a ter de fato um coração humilde, cheio de esperança e confiança que o Senhor salva, que o Senhor liberta. Não é o nosso poder, o nosso braço que faz grandes coisas, mas sim o braço do Senhor que opera milagres, que opera feitos poderosos e grandiosos. Fala ao nosso coração, nos lembra da tua salvação nessa manhã, nos lembra como o Senhor salva o teu povo, por misericórdia, por graça, sempre apesar de nós. Essa é a nossa oração, Senhor Deus,
pedindo por graça, por iluminação e por capacitação, por meio do teu Santo Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no cinema existe algo chamado de trajetória do herói, né? Essa trajetória do herói é uma fórmula que foi sendo desenvolvida, né, na indústria do cinema. Na verdade, é uma fórmula que já vem sendo aplicada na escrita de livros há muito tempo e que vem se desenvolvendo cada vez mais, ou se desenvolveu por um bom tempo na história do cinema, né? A trajetória do herói basicamente é quando nós temos um protagonista no filme, um herói no filme, e esse protagonista ele começa o seu desenvolvimento no início do filme com muitas falhas, com muitos erros, com muitas coisas a corrigir. Geralmente o protagonista é imaturo, comete erros, comete falhas, e aí com o tempo, durante o filme, ele vai desenvolvendo suas habilidades, desenvolvendo a sua maturidade, vai se tornando cada vez mais forte, cada vez mais íntegro, cada vez mais cheio de um bom caráter, até que no final do filme ele tem a redenção, ou em geral ele se sacrifica para corrigir os seus erros do passado ou para corrigir os erros que outras pessoas cometeram. É interessante que se nós olharmos os filmes de heróis, se nós olharmos os filmes de fantasia que nós temos hoje, todos eles seguem esse mesmo roteiro. E não é por acaso. É um roteiro que não se inspira simplesmente na arte por si só, mas é um roteiro que se inspira na própria ação de Deus na terra. Deus escolhe muitas vezes, e na verdade Deus escolhe sempre, homens pecadores, cheios de falhas, imaturos, incapazes de serem os seus próprios heróis, para tratar o caráter deles e desenvolvê-los em santidade, até que de fato eles compreendam a missão deles, o que eles devem fazer, o que eles são chamados para viver. A trajetória do herói pode ser vista aqui em Sansão. Não que o Sansão seja um grande herói, mas nós percebemos sim o início de uma caminhada cheio de falhas, cheio de imaturidade, cheio de decisões equivocadas, mas parece que no fim há algum tipo de esperança para ele. E nós veremos se de fato há ou não. O que nós sabemos até agora, porém, é que Sansão está muito longe de ser o herói que nós esperávamos da parte de Deus. Ele foi anunciado pelo anjo do Senhor, ele foi anunciado para ser um grande herói, para começar a libertar Israel do domínio dos filisteus, mas até agora ele não demonstrou nenhuma característica heróica, nenhuma característica que nos faça enxergá-lo como um homem bom, como um homem heróico, como alguém que vai utilizar sua força e seu poder para o bem da nação. Pelo contrário, Sansão parece ser um homem egoísta, que se preocupa consigo mesmo, que está preocupado muito mais em atender aos seus desejos do que qualquer outra coisa. Sansão tem uma queda por mulher, ele não pode ver uma mulher que ele logo decide se entregar a ela, se entregar aos seus desejos, ele não tem domínio próprio e assim por diante. Além disso, Sansão é muitas vezes dominado pela sua ira. Quando alguém pisa no calo dele, quando alguém faz alguma coisa contra ele, Sansão então explode em ira e faz aquilo que ele deseja fazer. É interessante que, irmãos, na história de Sansão, nós observamos um detalhe. Todos os grandes feitos de Sansão, tudo aquilo que ele fez até agora, foi em busca de atender os seus próprios desejos. Sansão matou muitos filisteus, Sansão fez coisas grandiosas, Sansão fez coisas espetaculares. Na última semana, nós vimos que ele andou por vários quilômetros com cerca de 400 quilos nas costas. Mas o texto bíblico nos diz que todas essas coisas que ele fez em prol de si mesmo. Ele fez por causa dele, ele fez por causa dos seus desejos, da sua ira, da sua raiva e assim por diante. Nós vimos também que, na última semana, que esse coração de Sansão, tão apto para seguir os seus desejos, foi o causador da sua queda. Nós vimos como ele se envolveu com duas mulheres. A primeira, a prostituta de Gaza, no início do capítulo 16, e a segunda, a causa da sua queda, a mulher chamada Dalila. Nós vimos como Dalila, com muita insistência, com muita lábia, finalmente conseguiu fazer com que Sansão revelasse o segredo dele, o segredo do voto de Nazireu. Nós lembramos disso, né? Sansão foi consagrado a Deus desde a infância. E como um homem que foi consagrado a Deus, ele não poderia cortar o seu cabelo, ele não poderia beber
vinho ou bebida forte, ele também não poderia tocar em corpos, em cadáveres, em animais ou pessoas mortas. Sansão, ao longo da vida, ele quebrou esses votos. Ele tocou em cadáveres, ele bebeu, certamente, mas um único voto ele ainda não havia quebrado. Era a única marca do voto dele que ainda permanecia. Era justamente o seu cabelo longo, que ainda não havia sido cortado. Quando Dalila, então, corta o seu cabelo, o último aspecto do voto de Sansão se vai. O último elemento que caracteriza Sansão como um homem consagrado a Deus já não existe mais. E quando ele perde justamente a característica de consagração a Deus, quando o voto dele é quebrado completamente, Sansão se vê fraco. Não porque o cabelo dele era mágico, mas porque o texto diz que o Senhor se retirou dele. O resultado, então, é que o juiz que Deus levantou para salvar Israel dos filisteus foi derrotado. Lembra que lá no início dos Juízes nós vimos que esse livro vai nos levar por uma caminhada de decadência do povo de Deus? Sansão é mais uma etapa nela. Mesmo com todas as dificuldades que nós podemos encontrar nos juízes que nós vimos anteriormente. Jefté, Gideão, homens que muitas vezes demonstravam um caráter no mínimo duvidoso. Sansão consegue atingir um feito que nenhum dos que vieram antes dele havia alcançado. Sansão é o único juiz levantado por Deus que é derrotado. Jefté, com as suas falhas, vence. Gideão, com suas falhas, vence. Mas Sansão não. Sansão é o primeiro juiz de Israel que é derrotado pelos inimigos de Deus. Nós poderíamos perguntar, fim da história? Sansão derrotado? Não, ainda não é. Ainda não é o fim da história. Talvez se nós estivéssemos na trajetória do herói em um dos nossos filmes atuais, esse é o momento mais baixo do filme. Um momento onde o herói está praticamente derrotado, praticamente vencido. Mas agora pode ser que aconteça uma reviravolta. Pode ser que aconteça algum tipo de redenção. O Senhor ainda parece ter propósitos com o nosso herói. Mesmo fraco, derrotado, Sansão ainda seria um instrumento de Deus para cumprir aquilo que o próprio Deus havia prometido desde o seu nascimento. A queda de Sansão, irmão, não significava a derrota de Deus. E é isso que nós vamos ver nessa manhã. Nessa manhã nós aprenderemos que o Senhor triunfa e realiza a sua salvação, mesmo com a nossa queda. Escute, o Senhor triunfa e realiza a sua salvação, mesmo quando nós caímos. Veremos isso em dois momentos. Primeiro, nós veremos que mesmo quando nós caímos, o Senhor triunfa sobre os seus e os nossos inimigos. Veja, o Senhor triunfa mesmo quando nós caímos. A partir do versículo 23, nós podemos observar que os filisteus transformaram Sansão num grande espetáculo. Sansão era um homem que havia atormentado os filisteus por um bom tempo, matando muitos deles, destruindo a plantação deles. E uma vez que eles conseguem finalmente capturar esse homem que atormentava a vida deles, eles transformam Sansão em um grande espetáculo, em um motivo de festa. Veja o que eles fazem no versículos 23 a 25. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Primeira parte do versículo 25. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: manda vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Veja, Sansão se tornou uma ocasião de festa. Sansão se tornou uma ocasião de espetáculo. Mas também observe, Sansão, ou a derrota de Sansão, se tornou uma ocasião de louvor a Deus. Mas não ao Deus verdadeiro, a um falso Deus, a um Deus chamado Dagom. Depois de finalmente eles terem prendido e humilhado Sansão, agora eles se voltam para a alegria, para oferecer culto a Deus.
culto ao Deus deles, culto ao Deus Dagon. Observe, irmãos, que a prisão de Sansão aqui se tornou um grande espetáculo, mas um espetáculo religioso. A razão disso, irmãos, é muito clara. Porque uma vez que eles conseguiram vencer o inimigo de Deus, ou melhor dizendo, o inimigo deles, eles compreendem que o Deus deles, na verdade, venceu os seus inimigos. Não era uma festa qualquer, não era uma alegria qualquer, era uma espécie de culto, de adoração. Os filisteus entendiam que a queda de Sansão representava a vitória de Dagon. Eles diziam: o nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, o nosso inimigo. Desta forma, então, diante da vitória deles, eles louvavam a Dagon. É interessante, irmãos, que Dagon era uma divindade que os filisteus provavelmente adotaram na convivência com os povos da região, com os povos chamados semíticos da região. Não é uma divindade que eles adoravam desde o princípio da sua história, mas eles adotaram pela convivência naquela região. O fato interessante é que Dagon era considerado o deus dos grãos, o deus da colheita. Lembra o que Sansão havia feito? Sansão havia tocado fogo nas colheitas dos filisteus, nos grãos dos filisteus. Ou seja, parece que eles leem a prisão de Sansão, a derrota de Sansão, como a resposta de Dagon àquilo que Sansão havia feito. Eles veem a derrota de Sansão como a vitória de Dagon. É como se eles estivessem pensando: está vendo? Sansão foi tocar fogo nas nossas colheitas, nas colheitas de Dagon, e Dagon então finalmente o prendeu. Está vendo? Sansão foi derrotar os nossos inimigos e finalmente Dagon o venceu. Em outras palavras, a alegria da festa não é simplesmente pela derrota de Sansão, é pela vitória de Dagon. E aqui observe, irmãos, a vitória de Dagon, então, desse falso Deus, representaria apenas a derrota de Sansão? Certamente não. Na guerra entre os povos, especialmente entre os povos antigos, os povos que serviam a deuses diferentes, a vitória de um povo sobre outro era compreendida como a vitória de um Deus sobre o outro. Na antiguidade se compreendia que cada nação possuía seus deuses, e esses deuses eram representantes de um povo. E uma vez que esses deuses eram representantes de um povo e eram deuses desse povo, uma vez que esse povo era derrotado por outra nação, é como se os deuses das outras nações tivessem derrotado os outros deuses que pertenciam à primeira nação. Em outras palavras, o povo antigo compreendia as guerras como uma batalha entre deuses também. Não só uma batalha entre exércitos, entre homens, mas uma batalha entre deuses. Quando Dagon vence, Deus é derrotado. Essa é a mentalidade dos filisteus. Sansão perdeu, Dagon venceu, o Deus de Israel foi derrotado. A derrota de Sansão significava para os filisteus não só a derrota dele, mas também a derrota do Senhor Deus. A derrota do Deus Todo-Poderoso. Os filisteus estavam ridicularizando Sansão, e ao ridicularizar Sansão, eles também estavam ridicularizando o Senhor Deus. E os filisteus fizeram isso muito bem. O texto nos diz que quando eles viram Sansão preso e humilhado, o povo louvou a Dagon. Eles louvaram ao seu Deus. E então eles chamam Sansão para que Sansão seja humilhado, para que Sansão possa diverti-los, alegrá-los. E como é impressionante, irmãos, ver a decadência descrita em todo o livro de Juízes. Se um dia nós lemos, lá no início do livro, a respeito do cântico de Débora, depois da vitória que Deus havia dado, agora nós estamos lendo o cântico dos filisteus ao derrotarem Sansão, ao derrotarem o povo de Deus. Se um dia nós ouvimos o cântico dos servos de Deus pela vitória, agora nós estamos ouvindo o cântico dos inimigos de Deus pela vitória sobre o povo de Deus. O grande herói de Israel, Sansão, aquele que havia matado um leão, aquele que havia matado muitos filisteus com a queixada de um jumento, aquele que carregou portas pesadas nos seus ombros, aquele que caminhou quilômetros com peso nas costas,
aquele que fez grandes coisas, agora é só mais um motivo de humilhação e de zombaria. Agora ele é só um divertimento para os filisteus. Nós devemos nos lembrar, no entanto, que a maior humilhação aqui, irmãos, não é a de Sansão, mas é especialmente a humilhação que Sansão está causando para o próprio Deus. A derrota de Sansão não traz vergonha só sobre ele. A derrota de Sansão traz vergonha sobre o Deus dele, sobre o Senhor. E aqui, irmãos, a narrativa de Sansão nos faz considerar como a nossa queda, como o nosso pecado pode trazer vergonha para Deus. Como o nosso pecado e a nossa queda pode fornecer ocasiões para que Deus seja zombado. Satanás, irmãos, adora usar a queda dos servos de Deus para envergonhar ou para tentar envergonhar o Senhor. Lembra que ele tentou fazer isso com o próprio Jó? Satanás tentou envergonhar Deus ao tentar levar Jó à queda. Assim também ele faz com os seus servos. Satanás adora nos constranger para constranger a Deus. Ele adora nos envergonhar para envergonhar a Deus. Quando nós, irmãos, caímos em pecado, nós compreendemos que não só nós somos envergonhados, ou nosso nome é envergonhado, mas também o nome de Deus. Especialmente como foi no caso de Sansão, quando a queda foi pública, quando o pecado foi público. É por isso, irmãos, que nós precisamos orar de fato como o Senhor Jesus nos ensinou, para que Ele nos sustente e não nos deixe cair em tentações. Precisamos vigiar, pois Satanás, o mundo e a carne estão prontos para nos levar à queda. Em nossa luta contra o pecado, nós precisamos lembrar que nós estamos lutando não só por nós, pela nossa santificação, pelo nosso nome, nós estamos lutando pelo nome de Deus e pela glória de Deus. A nossa queda pode trazer vergonha para Deus e para o Evangelho. E muitas vezes na santificação, as nossas motivações não são as melhores. Muitas vezes nós lutamos contra o pecado, acreditando que é uma luta boa, e de fato é uma luta boa lutar contra o pecado, mas nós podemos travar uma boa luta com as intenções erradas. Nós podemos lutar com o pecado ou contra o pecado com a intenção de parecer mais santo aos olhos das pessoas. Nós podemos lutar contra o pecado com a vergonha do que as pessoas vão dizer a respeito de nós. Nós podemos lutar contra o pecado por causa do nosso orgulho, para querermos parecer mais santos, melhores. Mas o Senhor nos ensina que existe um nome que é mais importante do que o nosso. Existe uma glória que é mais importante do que a nossa. Existe uma vergonha que é pior do que a vergonha que vem sobre nós. O nome de Deus, irmãos, é mais importante do que o nosso. O nome dele é mais glorioso do que o nosso. E o nome dele, a honra dele, a glória dele deveria ser a principal motivação para a nossa luta contra o pecado, para a nossa luta pela nossa santificação. Nós devemos lutar pelo nome de Deus, nós devemos lutar para que o nome de Deus seja santificado por nós e pelas demais pessoas. Lembre-se, Sansão trouxe vergonha para o nome de Deus. Nós devemos vigiar para que isso não aconteça. Mas nós também devemos lembrar que a derrota de Deus aqui é apenas aparente. A derrota de Deus aqui é apenas a visão dos filisteus sobre as circunstâncias. Deus não vai ser zombado para sempre. Deus não está derrotado. Nós vimos então algo interessante no versículo 22. Veja que no versículo 22 do capítulo 16, o texto nos diz que logo depois que o cabelo de Sansão foi raspado, o cabelo dele começou novamente a crescer. E é interessante que essa informação, irmãos, não é construída em vão. Nós vimos mais uma vez, qual é o propósito do voto de Nazireu. Nós vimos que o propósito do voto de Nazireu era um propósito de consagração. Nós vimos que ao ter os seus cabelos raspados, o último elemento, o último sinal desse voto havia sido perdido. Agora, finalmente, o cabelo de Sansão volta a crescer e o último elemento desse voto volta a aparecer. No caso de Sansão, o voto não foi voluntário. Deus o chamou, Deus o escolheu antes do seu próprio nascimento. E agora o mesmo Deus que havia o chamado desde
antes do seu nascimento, está fazendo com que seu cabelo cresça novamente. É interessante, a gente não vai adentrar nesses detalhes, mas nós poderíamos perguntar: e por que os filisteus permitiram que o cabelo de Sansão crescesse novamente? Talvez por orgulho, um orgulho que cega e que emburrece, a tal ponto deles acharem que já venceram e que havia acabado, não tinha mais nada para acontecer. Mas também eles poderiam ter deixado o cabelo de Sansão por uma compreensão religiosa. Nós lembramos que a vitória de um povo sobre o outro significava a vitória de um Deus sobre o outro. Eles estavam festejando a vitória de Dagon. Em outras palavras, eles criam de fato que Dagon havia vencido o Deus de Israel. Dessa maneira, não parece que eles acreditavam que haveria uma reviravolta. Eles não acreditavam que Dagon perderia. Dagon já havia vencido, já era o Deus vitorioso. Além disso, Sansão havia quebrado o seu voto. Eles certamente não imaginariam que Deus seria gracioso com Sansão. O raciocínio dos filisteus parece ser: ele quebrou o voto que havia feito com o Deus dele. O Deus dele não vai mais ajudá-lo. Mas o que nós percebemos, irmãos, é que ao contrário da mentalidade dos filisteus e da nossa própria mentalidade, Deus permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis a Ele. Nós vamos ver agora, a partir do final do versículo 5 em diante, que mesmo quando nós caímos, o Senhor realiza a sua salvação. Veja que a partir do final do versículo 25, nós vemos uma irônica reviravolta na história. A festa que celebrava a vitória dos filisteus vai ser a ocasião da morte deles. O momento de maior humilhação de Sansão vai se tornar o momento da sua redenção. O Deus que transformou a queda de Sansão, Deus transformou a queda de Sansão no momento oportuno para operar a sua salvação. Veja a partir do final do versículo 25. Quando fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte, do que os que matara na sua vida. Veja que quando trouxeram Sansão para ser o alvo das zombarias, das brincadeiras, os filisteus cometeram um erro fatal, típico de presunção e de orgulho, não é? Eles colocaram Sansão entre as colunas do templo. Foi um erro da parte dos filisteus, provavelmente por arrogância, por uma distorção religiosa também, mas entretanto tudo isso estava no controle de Deus. Foi um erro dos filisteus, mas tudo estava programado pela vontade soberana de Deus. Quando os filisteus deixaram o cabelo de Sansão continuar crescendo e o colocaram entre as colunas do templo, a percepção deles parece ser muito clara. Deus abandonou Sansão. Ele quebrou o voto dele com Deus. Mesmo que o cabelo dele cresça novamente, Deus, o Deus de Israel, já não será mais com ele como foi em outros dias. Seja como for, irmãos, o erro deles custaria muito caro, custaria a própria vida deles. Não, Dagon não havia vencido o Deus de Israel. Deus não havia rejeitado para sempre o seu servo. E aqui nós aprendemos algo fantástico sobre a graça de Deus e a nossa compreensão sobre o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós pensamos os nossos relacionamentos com Deus a partir de uma visão de troca ou uma visão legalista. Nós achamos que nós temos um compromisso com Deus e uma vez que nós quebramos o nosso compromisso com Deus, então Deus vai nos rejeitar, Deus vai nos abandonar,
Deus não vai dar aquilo que nós queremos ou que nós precisamos. E nós trabalhamos com Deus num relacionamento de barganha. Eu amo a Deus, eu venho à igreja, eu oro, eu busco santidade, eu luto contra a tentação, porque esse é o meu dever. E Deus tem o dever, então, de cuidar de mim, de me abençoar e assim por diante. Por isso, quando nós caímos no pecado, quando nós caímos em alguma dificuldade, logo nós pensamos que Deus se afastou de nós. Logo nós pensamos que Deus não é mais conosco. Ou, quando nós estamos passando por alguma dificuldade na vida, quando nós estamos passando por algum sofrimento na vida, nós logo pensamos, que pecado eu cometi? O que eu fiz de errado? Que pecado eu cometi na minha vida para que Deus trouxesse sobre mim esse mal tão grande que está me acometendo? O Senhor não se relaciona conosco nesses termos. O Senhor não se relaciona conosco em termos de troca. Sansão havia quebrado a aliança que ele fez com Deus de todas as formas na sua vida. E a aparência era, Deus abandonou Sansão. E de fato, Deus se retirou de Sansão. Mas Deus não abandonou a sua graça. Deus não abandonou o seu amor. Deus não abandonou a sua misericórdia. Sansão pediu para que fosse colocado entre as colunas do templo, para que ele pudesse então se encostar nessas colunas e então pudesse exercer a força que um dia antes ele possuía. É interessante, irmãos, que Sansão já era um homem cego, um homem fraco. O que ele poderia fazer no final das contas? Nós somos informados na sequência dessa descrição de Sansão pedindo para ser colocado entre as colunas, que o templo era grande, era enorme. O texto nos diz que sobre o teto, e aqui a palavra teto não deve ser entendido como o teto que nós imaginamos, né, mas bem provavelmente se trata de uma galeria que ficava na altura do teto, né? Afinal de contas não faz sentido, né? Se o teto era fechado e as pessoas estavam acima do teto, como é que eles viam Sansão, né? Então a ideia é que eles estavam numa forma de galeria, como nós temos aqui na igreja, né? Algo semelhante a isso, né? Logicamente diferente. E só nessa galeria existiam 3.000 pessoas, fora o pessoal que estava embaixo. Estavam homens, mulheres e os príncipes, todos os príncipes dos filisteus estavam reunidos ali. A festa era grande, a consequência também é que a queda, a derrota e a morte também vai ser trágica. É no meio então da sua maior humilhação, é no meio do momento mais constrangedor da sua vida, o momento mais baixo da trajetória do nosso herói, que Sansão faz a seguinte oração, no versículo 28. Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Em toda a história de Sansão, irmãos, essa é a segunda vez que o autor nos diz que ele orou e que uma oração dele é registrada. Ou seja, Sansão não parece ser um homem de oração, né? Ele não parece ser um homem que ora muito. Mas mesmo agora, agora ele ora finalmente ao Senhor. No momento onde ele estava cego, fraco, humilhado, ele ora a Deus pedindo por graça. E talvez quando a gente lê, talvez quando você leu esses versículos, você tenha pensado, mas agora é muito fácil pedir por Deus, né? Quando você tinha força, quando você tinha poder, quando você poderia fazer alguma coisa pelo povo de Deus, quando você poderia fazer alguma coisa que não fosse só apenas por sua causa, você não fez. E agora quando você está fraco, cego, humilhado, você finalmente quer orar ao Senhor, finalmente você quer pedir graça ao Senhor, finalmente você quer pedir a salvação de Deus. Certamente, irmão, se fosse um de nós diríamos, se vire agora. O que você está fazendo, o que você está vivendo, na verdade, é as consequências do seu pecado. Se vire. Você ficou cego porque você fez más escolhas. Você perdeu a sua força porque você ignorou a presença de Deus na sua vida. Mas é maravilhoso perceber que Deus não pensa como nós. Deus não é como nós. Pelo contrário, Deus é gracioso. Deus não pensa como nós. O amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus triunfa sobre os nossos pecados, mesmo os pecados terríveis de Sansão. O nosso Deus nos ouve quando nós pecamos, quando nós clamamos por graça e por perdão, quando nós pecamos contra Ele. Ele ouve
e nos perdoa, mesmo quando nós nos desviamos dos seus caminhos, como Sansão fez. O Senhor nos perdoa, mesmo quando nós cometemos pecados repetidos em nossas vidas. Deus nos ouve e nos perdoa, mesmo quando nós ignoramos os seus mandamentos e caímos em graves pecados, como fez Sansão. Deus é gracioso, Deus é bom. Deus não desampara aqueles que o buscam. A sua graça sempre triunfa sobre o nosso pecado. Mesmo quando nós caímos, Ele realiza a sua salvação. É verdade, irmãos, que alguns autores aqui vão questionar as reais intenções de Sansão. Alguns vão dizer que o pedido de Sansão parece mais uma vez uma tentativa sua de vingança pessoal. E de fato, Sansão pede, que ele tenha forças para vingar pelo menos um dos olhos dele. Sim, é bem possível que o coração de Sansão ainda tenha vingança no seu coração. Sim, é bem possível que Sansão ainda seja egoísta. Sim, é bem possível que Sansão ainda seja, em muitos aspectos, controlado pelos seus desejos. Mas quem disse que nós não somos quando nós clamamos por perdão e por graça? O que eu quero que você perceba não é a perfeição da oração de Sansão, mas é a graça de Deus ao responder à oração falha e pecadora de Sansão, bem parecida com a nossa oração fraca e pecadora. Mesmo quando nós oramos com pecados no coração, como nós temos vários, mesmo quando nós não sabemos orar como convém, o Senhor é gracioso para atender às nossas orações, não atendendo os caprichos do nosso desejo, porque a palavra nos ensina que nós não recebemos porque nós pedimos mal, mas para ouvir a nossa oração e nos perdoar e derramar graça sobre nós. Sansão, irmãos, parece ainda um pouco vingativo, mas algo mudou em Sansão. Primeiro, Sansão reconhece que Deus é o Senhor. Algo que ele não fez na sua vida até agora. Ele reconhece que Deus é o Senhor da sua vida, que Deus é soberano, que Deus de fato é poderoso e não é. Depois de toda a sua vida fazendo a sua própria vontade, Sansão finalmente reconhece que Deus é o Senhor, o soberano, o Deus verdadeiro. Além disso, Sansão se dirige a Deus não como se ele fosse mais um Deus, mas Sansão chama Deus pelo seu nome, Yahvé, o Deus da aliança, o Deus de Israel. Sansão clama na sua fraqueza. Ele roga para que Deus lembre-se dele e lhe dê força. Interessante, porque essa oração, lembra-te de mim, nos faz recordar de um outro homem que também no momento de humilhação, de dor e de sofrimento, orou ao Senhor, pedindo por graça. É interessante que nós podemos lembrar dessa oração descrita lá em Lucas, no final do Evangelho de Lucas, quando um daqueles homens que estavam sendo crucificados ao lado de Cristo, ele olhou para o Senhor e disse: lembra-te de mim. Para ser mais preciso, ele disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor Jesus Cristo respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Dois homens humilhados por causa dos seus próprios pecados, por causa das suas próprias más escolhas, oram ao Senhor pedindo para que Deus se lembre deles. E nas duas vezes Deus respondeu às suas orações. Abra sua Bíblia, irmãos, em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos 32 e 34. Hebreus 11, a partir do versículo 32, diz assim a palavra de Deus. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo,
escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Interessante, irmãos, porque o momento que nós estamos lendo agora a respeito de Sansão se encaixa muito bem com a descrição de Hebreus, quando o texto nos diz: da fraqueza tiraram força. E aqui nós temos em Hebreus 11, a descrição da chamada galeria da fé. E quando nós olhamos, irmãos, para a vida de Sansão, você não vai encontrar muitos momentos de fé. Na verdade, você não vai encontrar nenhum até agora. Finalmente, Sansão parece orar a Deus com fé. Finalmente, Sansão parece buscar ao Senhor, justamente na sua fraqueza. E é na fraqueza que Deus vai lhe conceder força. No momento da humilhação, Sansão reconhece a sua dependência de Deus. Reconhece que Ele é o Senhor. Reconhece que toda a sua força, todo o seu poder, aquele poder glorioso que ele sempre teve ao longo da sua vida, sempre foi o resultado da graça de Deus sobre a sua vida. Sansão precisava reconhecer isso, irmãos. Sansão era muito poderoso, era muito forte, era muito orgulhoso. Sansão sempre acreditou que a sua força seria suficiente e capaz de libertá-lo, até que Deus provasse o contrário. E finalmente Sansão compreendesse que ele dependia de Deus, que ele dependia da graça do Senhor. Irmãos, como é difícil para nós depender da graça de Deus. Como é difícil para nós reconhecer que nós somos necessitados de Deus, que nós dependemos do Senhor em tudo que nós fazemos. Como o Timothy Keller diz, é tão difícil lembrar que fazemos o que fazemos apenas por causa da graça de Deus. E que a graça de Deus é dada para que nós possamos fazer o que agrada a Deus e a serviço do seu povo. Como é difícil reconhecer que o que nós temos foi dado por Deus. Como é difícil reconhecer que o que nós podemos fazer vem da graça capacitadora de Deus. Como é difícil reconhecer que todas as nossas habilidades, capacidades vêm do Senhor. Sansão demorou toda a sua vida para entender isso. Sansão precisou se ver derrotado, cego e humilhado para entender isso. Mas finalmente ele entendeu. Finalmente ele entendeu que ele dependia do Senhor, que a força que ele tinha era do Senhor, que a graça de Deus estava sobre ele. Por isso, só por isso, ele havia feito as coisas grandiosas que ele havia feito. Não demore a vida toda como Sansão demorou para compreender que você depende de Deus. Não espere um momento tão difícil como o de Sansão para compreender que o que você tem, o que você consegue realizar, você o faz por causa da graça de Deus e pela bondade de Deus. Não espere a situação tão trágica de Sansão para reconhecer que a sua vida está nas mãos de Deus, que Ele é Salvador e que se não for pela graça, bondade e amor dEle, todos nós estamos completamente perdidos. A oração de Sansão, irmãos, nos mostra que ele aprendeu alguma coisa. Sim, ele ainda parece ser um homem pecador, afinal de contas ele não iria deixar de ser, mas de fato ele aprendeu alguma coisa. E o Senhor ouviu a sua oração. Ele abraçou as colunas do meio do templo e com a sua força restaurada, Sansão derrubou aquela construção e ali Sansão morreu com os seus inimigos. Redenção, não é? O herói que passou toda a sua vida usando a sua força para o seu próprio prazer, para o seu próprio deleite, para fazer aquilo que ele queria, para alcançar os seus propósitos, para se vingar. Finalmente agora ele parece morrer por uma causa nobre. Finalmente ele demonstra ter morrido por algo que de fato valia a pena. Ele morreu para salvar o povo de Deus dos seus inimigos, para cumprir aquilo que Deus havia prometido, que Deus começaria a salvar Israel dos seus inimigos por meio de Sansão. Versículo 31 conclui a história de Sansão dizendo que os seus irmãos desceram, juntamente com toda a casa do seu pai, a sua família. Ele foi tomado, subiram e sepultaram ele no sepulcro do seu pai entre Zorá e Estaol. E o resumo da sua história é que Sansão julgou a Israel durante 20 anos.
Esse é o nosso herói. Essa é a trajetória do nosso herói. No fim, o nosso herói parece encontrar algum tipo de redenção para os seus atos maus, por aquilo que ele fez. Não porque ele entregou a sua vida, esse não é o ponto simplesmente, mas porque ele se voltou a Deus da graça. E porque ele compreendeu o perdão e a graça de Deus, a salvação do Senhor, ele finalmente pôde se entregar por uma causa que realmente vale a pena. E aqui, irmãos, nós poderíamos encontrar muitas semelhanças entre a história de Sansão e outras histórias. Isso não é por acaso. Sansão se parece muito com Samuel. Lembra da promessa da mãe de Samuel, de Ana? Ela promete que ele seria consagrado ao Senhor e que não passaria navalha sobre a sua cabeça. É possível que Ana estivesse lembrando da história de Sansão quando fez isso. Sansão também parece com Isaac, quando ele nasce de pais que não poderiam gerá-lo já na velhice. Mas Sansão também parece com o Senhor Jesus Cristo, em muitos detalhes. Lembre-se, ambos foram traídos por pessoas próximas. Jesus foi traído por Judas, Sansão foi traído por Dalila. Ambos foram alvos de escárnio, de zombaria, de brincadeiras. Ambos realizaram algo glorioso na sua morte. Ambos foram anunciados de forma maravilhosa. Sansão anunciado pelo anjo do Senhor, Jesus Cristo anunciado por anjos que vieram tanto a Maria quanto a José. Mas nessa manhã eu não gostaria de destacar as semelhanças que acontecem entre Sansão e Jesus. Eu gostaria que você percebesse que há paralelo entre esses dois personagens, sim. E eu creio que isso é intencional, sim. Mas eu creio também que o paralelo é principalmente de opostos. Primeiro, perceba que a morte de Sansão é o resultado das suas más escolhas, da sua incapacidade de viver de acordo com a palavra de Deus e de viver para a glória de Deus. Foi isso que levou à morte de Sansão nesse momento. A sua morte, em outras palavras, é provocada pela sua própria desobediência, pelas suas próprias escolhas más. O Senhor Jesus, porém, irmão, sempre viveu para a glória de Deus, para a glória do Pai. E a morte do Senhor Jesus Cristo foi causada não pela sua desobediência, mas pela nossa desobediência. Ele morreu pela desobediência de outros, pela desobediência do seu povo. Ele não morreu por causa do seu egoísmo, mas por causa do seu amor. Ele não se entregou por causa da vingança, mas por causa da graça. Ele não se entregou por causa dos seus próprios pecados, mas por causa do perdão dos nossos pecados. Enquanto Sansão morreu no templo de Dagon, Jesus Cristo, como diz Hebreus, não entrou em santuário feitos por mãos, mas entrou no céu para comparecer diante de Deus. Enquanto Sansão, por causa dos seus pecados, morre no templo de um deus pagão, o Senhor Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício, adentra no templo que não foi feito por mãos humanas, templo que está nos céus diante de Deus para oferecer o seu próprio sacrifício. Além disso, eu gostaria que você percebesse outra diferença. A morte de ambos possuía um papel diante de Deus. Mas a morte de Sansão possuía um papel limitado diante de Deus. Afinal de contas, o texto de Juízes nos diz que Sansão serviria para começar a libertar Israel dos filisteus. Mas o Evangelho de Mateus nos diz que aquele menino morreria por causa dos pecados do seu povo. 1 Pedro 3 nos diz que ele sofreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. A morte do único homem justo, o único homem perfeito e obediente que já passou nessa terra, não tinha um propósito limitado de Sansão de começar a salvar o povo dos filisteus, mas tinha um propósito de salvar o seu povo das garras do pecado, de Satanás e da morte. Jesus carregou sobre si os nossos pecados, morreu em nosso lugar para que nós tivéssemos pleno acesso a Deus, uma obra que nenhum outro juiz de Israel
fez e nem poderia fazer nada que se comparasse. O Senhor triunfa e realiza a sua salvação mesmo com a nossa queda. Ele fez isso através de Sansão e ele faz isso através do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos cair em pecado, nós podemos cometer pecados graves diante do Senhor, nós podemos fazer escolhas más, nós podemos viver como Sansão viveu, uma vida longe de Deus, em desobediência, em negligência com a palavra de Deus e os mandamentos de Deus. Mas o Senhor triunfa sobre a nossa queda. O Senhor tem poder para nos perdoar e nos agraciar por meio do Senhor Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, o Senhor vence o nosso pecado. Em Jesus Cristo, o Senhor vence as nossas más escolhas, os nossos maus caminhos. Em Jesus Cristo, nós encontramos aquilo que nenhum outro homem da história de Israel ou da história da igreja poderia nos dar: salvação. Talvez os seus pecados pareçam muito grandes, talvez as dores da sua vida, das suas más escolhas, daquilo que o pecado fez no seu coração sejam terríveis. Mas o Senhor Jesus Cristo, esse Salvador que Deus providenciou para nós, já morreu pelos nossos pecados, já pagou o nosso pecado na cruz e tem poder para nos restaurar, para nos santificar e para nos fazer mais parecidos com Ele. O Senhor Jesus, o nosso Salvador, triunfa sobre o nosso pecado e realiza a sua salvação. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, e louvamos o Teu nome. Porque assim como o Senhor fez com Sansão, o Senhor realizou a Tua salvação sobre nós. Assim como aquele homem que viveu uma vida longe do Senhor pôde encontrar em Ti perdão e graça, nós também podemos encontrar em Ti perdão e graça. Nós somos pecadores, nós fazemos escolhas más, nós escolhemos pecar, mas o Senhor pode nos perdoar e derramar graça sobre nós. O Senhor nos faz olhar para a história de Sansão como uma advertência a respeito das consequências do nosso pecado, mas especialmente como uma mensagem a respeito da Tua graça, de um Deus que não nos abandona mesmo quando nós cometemos pecados contra o Senhor, de um Deus que enviou o Seu próprio Filho para morrer por nós e que não nos despreza mesmo se nós tivermos feito escolhas terríveis na vida. O Senhor nos perdoa, o Senhor nos salva. E é ao Senhor que nós vamos nessa manhã, te pedindo salvação e graça por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.